O MASP, Museu de Arte de São Paulo, localizado na Avenida Paulista, abre mais uma exposição ao público. A mostra Conceição dos Bugres, Tudo é da Natureza do Mundo, já em cartaz, fica até o dia 30 de janeiro de 2022. A escultora se especializou na produção de estatuetas feitas em madeira e pedra-sabão. Lembrando que por causa da pandemia é preciso agendar a visita antes no site masp.org.br. Vamos falar mais sobre essa exposição, conversando agora com o curador do MASP, Fernando Oliva. Obrigada, Fernando, pela gentileza de atender a Band News FM. Obrigado a vocês. Bom, eu queria começar te pedindo ajuda para contar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, quem foi Conceição dos Bugres, por que ela foi escolhida para ter uma exposição no MASP agora. Bem, ela é uma artista que nasceu no Rio Grande do Sul e emigrou para o atual Mato Grosso. Como muitos artistas de origem indígena, ela sofreu um apagamento na história da arte brasileira. A obra dela é pouquíssimo conhecida. Alguns colecionadores mantiveram esses trabalhos preservados, né, até então. Colecionadores como Edmar Pinto da Costa, que inclusive doou 2 obras para o MASP, que agora fazem parte do nosso acervo. Mas, no entanto, a obra dela sofreu esse apagamento que muitos artistas que ficaram fora da história oficial da arte brasileira sofreram. Como artistas negros, muitas artistas mulheres, artistas de origem humilde e também artistas indígenas, que agora têm passado a ter um reconhecimento. Aos poucos eles vão tendo o espaço que eles merecem, como é o caso da Conceição dos Bugres, que produziu durante pelo menos 4 décadas, deixou uma obra vasta, muito interessante e que era totalmente desconhecida. Inclusive o reconhecimento dela, né, foi tardio, mais para o fim da vida dela. Ela morreu aos 70 anos de idade, mas pela minha pesquisa aqui, o reconhecimento veio só já no finzinho da vida dela, justamente por isso que você dizia, né? Exatamente, um reconhecimento parcial, porque ela se tornou uma espécie de artista oficial do estado do Mato Grosso. No entanto, as obras dela seguiram fora das instituições no Brasil. Essa é uma questão central, porque se as obras não estão presentes nos principais museus e instituições culturais, o público brasileiro não tem acesso a essas obras, os pesquisadores e curadores não conseguem fazer exposições, há também falta de documentos sobre a produção dessas obras e sobre a vida dela, o que acaba contribuindo para esse esquecimento, como aconteceu com Djanira Mota e Silva, numa escala maior com Maria Auxiliadora e outras artistas mulheres que o MASP tem tentado reposicionar. Inclusive, o MASP tem agora, né, uma curadora adjunta que é indígena, né? Exatamente. E ela certamente vai trabalhar nos próximos projetos dentro do museu relativo a esses artistas. Agora, para esses catálogos, nós sempre convidamos curadoras, pesquisadoras, historiadoras de origem indígena para escrever. Nesse catálogo da Maria Auxiliadora, Naine Terena está escrevendo um texto sobre a Conceição dos Bugres, um texto inédito, em que ela defende a tese de que a Conceição dos Bugres é uma artista caingangue, um povo indígena, né, que a Naine Terena pesquisa, e isso está no nosso catálogo e também está sendo lançado hoje. Bugre é uma palavra considerada pejorativa em alguns momentos na língua portuguesa. De onde vem esse nome? Foi a Conceição que passou a usar esse nome? Esse foi um debate muito intenso dentro do museu, como a gente ia tratar essa exposição, se a gente iria chamá-la pelo nome pelo qual ela é conhecida, Conceição dos Bugres. Depois de conversar com a Naine Terena, com outras pessoas envolvidas com a obra dela e outros antropólogos também de origem indígena e pesquisadores, achamos que não era o caso de chamá-la apenas de Conceição, para uma artista que já é tão desconhecida que agora procura um reposicionamento. Nós achamos que deveríamos chamá-la pelo nome pelo qual ela ficou conhecida. No entanto, a gente explica no livro que esse nome tem um dado pejorativo. Ela mesmo chamava, né, as suas esculturas de bugres, bugrinhos. Elas ficaram conhecidas dessa maneira. Alguns se parecem, lembram feições indígenas, e assim ela passou para a história com esse nome. O nome dela real era Conceição Freitas da Silva, mas ninguém a conhece por esse nome no sistema da arte brasileiro.
Quem são essas figuras, ou o que são, né, essas figuras que ela esculpia? O interessante da obra dela é que justamente ela inventou, né? Ela inventou muita coisa. Inclusive, se você olha para outros artistas que tentaram refazer esses bugres, alguns artistas do Mato Grosso, eles não conseguem atingir o mesmo poder de síntese, essa mesma qualidade, essa relação que ela tinha com a madeira. Ela fazia isso com poucos golpes de machado e facão. Ela escolhia esses cilindros na natureza, ela aplicava uma cera de abelha, né, no início da carreira dela, a essas esculturas. Depois ela pintava algumas de preto. É uma coisa muito única, assim, muito singular. Como eu te disse, assim, alguns deles lembram feições indígenas, mas a gente não pode, obviamente, dizer que ela está representando povos indígenas, também porque, pela falta de material, não é possível provar que ela teve contato direto, que ela teve um contato íntimo e constante com povos indígenas, apesar da família dela ser de origem indígena. Na região centro-oeste, ela é mais conhecida? Ela tem uma influência na arte local? Sim, sim. Agora, é importante lembrar que se perguntar que tipo de influência que é essa, né? Porque ela é uma espécie de artista oficial do Estado, ela já apareceu em capa de lista telefônica, né, no passado, a obra dela é ensinada em escolas. Agora, como muitas vezes acontece no Brasil, isso não reflete em ações decisivas no campo da arte. Então, os museus têm poucas obras dela, não há livros ou catálogos. Esse é o primeiro livro sobre a obra dela, um catálogo de exposição que traz textos de vários autores e reproduz todas as obras. Acabou de ser lançado faz apenas 2 anos, Poética dos Bugres, um mestrado da Isabela Banducci Amiso sobre ela, mas é muito pouco. Então esse reconhecimento, quando ele se dá apenas numa camada muito superficial, muito epidérmica, é uma coisa de curto prazo. Se ouve falar do artista, mas não há uma política cultural que produza ações para que esse artista de fato seja reconhecido pelo público. Então se você vai nos museus brasileiros, você não vê obras dela. E isso é um problema grave. Uhum. Não, é curioso porque eu não a conhecia, precisei inclusive pesquisar bastante para a gente conversar aqui e eu fiquei pensando nisso, né? Como a gente apaga a nossa própria arte. Exatamente. Esse tipo de ação que o MASP e outros museus têm feito é para reposicionar esses artistas de maneira mais perene. Então, agora nós temos esse livro que é bilíngue, que pode circular também fora do Brasil. Nós temos todas as 119 obras reproduzidas nesse livro em 4 cores. Nós temos uma entrevista com a artista que foi feita pela pesquisadora Aline Figueiredo nos anos 70. A gente republicou essa entrevista que estava totalmente fora de catálogo. E também agora nós vamos começar a ter alguns documentos, pesquisas que temos feitos e esses materiais, revistas e livros e fotos que vão para o arquivo do MASP. Também temos 2 obras, né, que foram doadas, então com isso a gente espera que no futuro outras instituições possam trabalhar com a obra da Conceição dos Bugres. Por fim, Fernando, eu queria te perguntar o seguinte, na divulgação de vocês falam que uma das paredes do primeiro subsolo vai ser ocupada por um grande painel que vai reunir todas as obras na mesma superfície, em diferentes alturas, para criar um sentido de conjunto, mas ao mesmo tempo chamando a atenção para as especificidades de cada núcleo. E aí queria te perguntar de maneira geral, não só especificamente nessa exposição, mas essa é uma estratégia para a gente entender artistas, então a gente olhar o todo para conseguir reconhecer repetições de temas, de traços, né, de subjetividades até, mas ao mesmo tempo reconhecer também as diferenças, as especificidades, as particularidades de cada momento daquela criação? Exatamente, em parceria com a arquitetura, outros curadores, é uma equipe, né, que trabalha de maneira muito intensa lá no museu. Foi pensada essa expografia para a exposição. Com um artista que fica tanto tempo fora do circuito, sem ter exposições, que o público viu pouco ou nunca viu, talvez, a obra dela, você tem que primeiro apresentar esse trabalho de maneira didática, de maneira clara, de maneira objetiva, e num segundo momento você pode mostrar que dentro desse conjunto, que tem uma aparência estilística muito comum, eles se parecem muito entre si,
há especificidades, há conjuntos, há maneiras diferentes de fazer que representam um artista de uma carreira que durou 30, 40 anos. Então, dentro de todos esses chamados bugres, há tons de pele diferentes, maneiras de olhar diferente, os braços se posicionam de maneira diferente, o corpo, eles têm tamanhos muito variados. Você tem bugrinhos, como ela chamava, de 10 centímetros, e você tem totens, né, de mais de 1 metro de altura. Então, quem for ao museu vai ter uma experiência, vai ter uma surpresa muito grande de ver essas 119 esculturas juntas, né, na mesma superfície, sobre uma bancada, e, no entanto, ali dentro, grupos que mostram a diversidade desse trabalho. Muito bem. Bom, vou reforçar o convite aqui. Então, até o dia 30 de janeiro de 2022, precisa agendar a visita antes. O site é masp.org.br. Fernando Oliva, curador do MASP, obrigada pela gentileza dessa conversa. Boa sorte com a exposição e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.